vamos lá. Período arcaico. Galera, nós encerramos o período homérico, que vai do século XII, né? 1200 até o século VIII antes de Cristo. Agora a gente está vendo aí o período arcaico, que vai do século VIII ao século VI. Lembrando que a filosofia surgiu no final do século VII, início do século VI. Então é mais ou menos assim, ó. Pá, imagina. Você tem o período homérico, você tem o período arcaico, o nascimento da filosofia no mundo antigo, por isso filosofia antiga. Então vamos lá, período homérico, período arcaico, período da filosofia antiga. O período arcaico é o período de transição entre o momento que o mundo, as coisas são explicadas a partir dos mitos, a partir do sobrenatural, a partir da crença, a partir da fé, para uma explicação que vai ser o quê? Antropocêntrica, em que o homem passa a explicar essas coisas com base na sua racionalidade, com base na filosofia, com base na ciência. Perceba então que o período homérico é o período de transição. Isso não é lento. Imagina, 8, 7, 6. É um período de transição aí, ó, de aproximadamente 300 anos. Então ele é rápido ou lento? Ele é lento. A partir do momento que o homem passa a explicar o mundo a partir de sua própria capacidade, ele vai perder sua fé? A religião grega, a crença vai ser colocada de lado? Não. Então é importante você entender que a racionalidade humana, ela passa a ocupar alguns lugares antes explicados pelas crenças, mas essas crenças elas continuam existindo. Nenhuma coincidência com a sua fé ou com a minha. Perceba então que o período homérico é o período de transição. Então a pergunta é: primeira coisa, então vamos lá. Opa, ué, e o som de início de uma boa aula? Vamos lá. Então vamos lá. Perceba que o período homérico aqui, ó, é a origem do logos, que significa razão. Então as duas coisas racionais que o homem produz, pensando a aula aqui, é filosofia e ciência. Então esse período aqui vai acontecer coisas que vão contribuir para o surgimento da racionalidade. E junto com essa racionalidade, o surgimento aí da filosofia. Então a pergunta é: quais são os principais fatores que contribuíram para o florescer da razão humana, o florescer da filosofia no mundo antigo, que vai resultar no tipo de modelo de sociedade que nós temos hoje? Então tá lá. Antes da gente começar a explicar cada um desses fatores, vamos direto a esse ponto. Isso aqui muito nos interessa. Já direto. Tá aí o pio da coruja, né? Coruja representa a filosofia, a ave de Minerva, segundo o filósofo Friedrich Hegel. Então tá aí, ó. Esses são os principais fatores: navegação, calendário, moeda, polis, escrita, política, lei, espaço público e discurso. Destaque para 9 fatores. Agora a pergunta é: por que esses fatores contribuíram para o processo de racionalização do mundo antigo? É o que nós vamos começar a ver agora. Seja bem-vindo, meu camarada, mais uma aula de filosofia. Que felicidade. Professor, que alegria, tô tão feliz assistindo essa aula. Porque para você fazer suas anotações, já que eu fico limitado à apresentação do slide, porque o quadro, enfim, tá aqui e tal, mas tá bem complicado associar os dois por questão de tempo e tudo mais. Tá, então vamos lá. A opção nossa é essa aqui. Fatores que contribuíram para o surgimento da filosofia. Primeira coisa são as viagens marítimas. Tá. E aí, eu vou passar, imagina, aqui.
Perceba nesse mapa, a gente vai falar de viagens marítimas. Essa região que você está vendo destacada aqui, em verde, refere-se à influência grega, ok? Somente essa parte aqui, que é a península dos Balcãs, é a Grécia. O restante está sob a influência grega. Aqui nós temos o mar Mediterrâneo, o mar Egeu, Mar Negro. Então quer dizer que essa região aqui ela é usada o quê? Para navegação. Se toda essa região não é Grécia, a Grécia está aqui, com a navegação, os gregos passam a ir em outros cantos do mundo. Quando ele faz isso, ele conhece novas culturas. E o que acontece quando você conhece novas culturas? Geralmente você aprende o que ela tem para te oferecer. E aquilo que você entende que ela tem de bom, você pega e leva isso para o seu território. É isso que vai acontecer. Perceba então que a navegação vai permitir aos gregos sair dessa península e entrar em contato com diferentes povos, sobretudo a região do Oriente Médio. Porque assim, existe uma discussão na filosofia se ela nasceu no Oriente ou no Ocidente. Por quê? Porque nesse período, no período arcaico, o mundo oriental estava mais desenvolvido cientificamente, tecnologicamente, do que o mundo grego. Inclusive, Platão estudou no Egito. Então, o que o grego faz? Ele vai lá, conhece esses povos, conhece a sua cultura, conhece as suas tecnologias, absorvem esse conhecimento e levam de volta para a Grécia. Mas eles não simplesmente pegam esse conhecimento. Eles dominam esse conhecimento e com base nele fundam outros. Então vamos lá. Já deu para perceber que as viagens marítimas foram responsáveis por permitir aos gregos contato com outros povos, conhecendo outras culturas, eles têm novas formas de conhecimento. E essas viagens marítimas aqui, produziram o desencantamento ou a desmistificação do mundo. Como assim? Porque os mitos diziam que em determinada região havia deuses, isso e aquilo. Quando eles chegavam lá por meio da navegação, descobriam que não. Então você tem um desencantamento. Olha, não era assim como a gente aprendeu, né? Pois é. Então aqui não tem deuses, tem pessoas. Então, percebe que você desencanta, você desmistifica. O que passou assim a exigir uma explicação sobre a sua origem. Ou seja, aquilo que o mito não consegue mais explicar, é necessário uma outra e nova explicação. Por isso você recorre à razão humana. E a partir dessas viagens, os gregos conheceram outras ciências e, baseado nelas, fundaram as suas próprias. Poxa, aqui vale ressaltar o berço da cultura ocidental, né? Roma vai ser influenciado pelos gregos e vai levar isso aos outros povos, claro, de uma maneira muito cruel. Mas olha só, o Egito, ele desenvolveu uma tecnologia chamada agrimensura, que é essa capacidade de medir espaços. Era muito usado para previsão de colheita, porque o rio Nilo enchia, adubava o solo e eles faziam uma previsão sobre a safra. Então, tá lá no Oriente Médio, os gregos chegaram aqui, aqui no rio Nilo, aqui você tem o Egito, essa região toda aqui, E aí eles vão pegar esse conhecimento, vão levar para a Grécia Antiga e vão fundar novas formas de conhecimento. E isso é o bacana, ou seja, eles passam a dominar o que os egípcios dominam e passam à frente do povo egípcio nesse sentido, porque eles fundam a geometria e a aritmética. Na Caldeia e na Babilônia, vamos lá, tá aqui os caldeus e os babilônios, aqui essa região aqui da Mesopotâmia, entre os rios aqui Tigre e Eufrates, eles também vão adquirir conhecimento. Aqui astrologia, que serve como uma forma de prever ascensão e quedas de reis, imperadores, de prever guerras, catástrofes e tudo mais. Os gregos pegam a astrologia, dominam ela e com base nela eles fundam o quê? A meteorologia e a astronomia. Imagina, os povos antigos têm uma relação muito próxima com os movimentos das estrelas, dos astros.
coisa que a gente já não tem mais, porque servia de referência tanto para navegação quanto para se locomover em terra. Lá na Pérsia, vamos mostrar o povo persa, que é o atual Irã, tá aqui, ó. Aqui nós temos a Pérsia. Pô, Alexandre chegou aqui. Eles têm uma coisinha super importante chamada genealogia. Os gregos pegam ela e fundam o quê? A história. A história é super importante para a compreensão dos registros daquilo que se passou. A história como ciência, como registro de uma época. Eles chegam lá no Extremo Oriente. Isso mesmo. Nessa região. Voltamos aqui ao mapa. Eles chegam nessa região do Extremo Oriente. E lá eles conhecem essa coisa da mística. Cuidado. Existe uma diferença entre mito e místico. Mito, Deus. Místico é um lance um pouco sobrenatural, mas ao mesmo tempo espiritual, que tem mais a ver com você, sabe, dentro desse mundo, enfim. Resultado: os gregos fundam lá psicologia. É isso mesmo, a psicologia. Olha quanto conhecimento os gregos produzem a partir do contato com outros povos graças à navegação. Aí, detalhe, aquilo que a gente consegue explicar, a gente não recorre mais à crença, mas não quer dizer que nos tornamos ateus. Percebe? Então, vamos lá. Aqui nós temos a civilização mesopotâmica. As principais são essas que eu destaquei aqui, ó, os sumérios. Os sumérios são responsáveis aí pela primeira escrita que nós temos notícia, né? A escrita cuneiforme. Nós temos os babilônios, os assírios, tá aqui os assírios, os caldeus. Os fenícios ocupam essa região litorânea aqui, ó, essa aqui, e chega até a atual região do Marrocos. Eles são povos comerciantes, e os fenícios vão influenciar o quê? A escrita dos gregos. Então, se a língua portuguesa deriva do latim, a escrita grega baseia-se na escrita fenícia. Então, os gregos eles saem da península dos Balcãs e vêm aqui na atual região do Oriente Médio. Bacana, né? Eu acho demais. E aqui eles recebem uma formação de conhecimento, levam esse conhecimento para a Grécia, aperfeiçoam esse conhecimento e passam a explicar coisas que antes eram explicadas pelos mitos e agora passam a ser explicadas pelos homens. O que faz você de repente pensar que a navegação foi o principal fator que contribuiu aí para o surgimento da filosofia? Não foi. Ele contribuiu para o processo de racionalização, porque depois da racionalização é possível surgir a filosofia, percebe? E aí, vamos continuar? Tá aqui os gregos, já mostrei para vocês. Aproveito o momento para dizer que a filosofia aqui nasceu aqui, ó, na cidade de Mileto, com Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto é o pai da filosofia. Mas quem criou o nome filosofia não foi Mileto, não foi Tales, foi Pitágoras de Samos. Samos é uma ilha que fica aqui assim, ó, nessa região aqui. E o maior filósofo não é nem de Mileto nem de Samos, é aqui, ó, de Atenas, que foi Sócrates. Você está vendo essa região aqui, ó, com destaque aqui, ó, em vermelho? Então, essa é a influência dos povos fenícios que vão influenciar o quê? A escrita grega. Muito, muito, muito bacana.